espero que me seja descontado no tempo. Muito boa tarde, voltamos em direto ao Parlamento Regional, na discussão deste debate de urgência suscitado pelo PS sobre as chamadas agendas mobilizadoras. Neste momento intervém Vasco Cordeiro. Vasco Cordeiro acaba de lamentar a ausência do Presidente do Governo deste debate e vai agora continuar a usar da palavra. Vamos ouvir. Deste debate, fugindo ao debate, contrariando tudo aquilo que ele proclamou, é um mau sinal para a forma como este Governo encara a sua responsabilidade para com este Parlamento. Numa matéria que é absolutamente decisiva, não apenas em relação ao futuro da região, mas atrevo-me eu a dizer, em relação a este Governo. Esta é uma matéria absolutamente decisiva. A ausência do Sr. Presidente do Governo deste debate é um indício de que não perceberam o que é que está aqui em causa. Mas há outros argumentos que indiciam que não perceberam o que é que está aqui em causa. Pasme-se, são apenas 100 milhões. Tanto barulho por causa de 100 milhões? Quis-nos fazer crer o Sr. Secretário Regional das Finanças e os deputados que intervieram em sua defesa? Bom, eu penso que este argumento e a forma como ele é posto diz tudo. Tudo em relação a este Governo não ter percebido o que é que aconteceu a propósito deste assunto. Mas há um terceiro argumento, que é dizer, desculpem lá, isto foi apenas uma falha de comunicação. Isto foi apenas aqui um problema de informação. Não, não foi. Não foi um problema de informação. Não foi um problema de comunicação. Aquilo que está aqui em causa é, mais uma vez, o mau relacionamento que este Governo tem com a transparência, com a isenção e com a forma de se relacionar com a sociedade e com a economia e com os empresários. E isto não augura nada de bom. Por que razão é que este problema não é apenas um problema de comunicação? O Conselho do Governo aprovou em agosto o modelo de governação do PRR. E nesse modelo de governação do PRR estão bonitas palavras como as seguintes. A governação do PRR obedece aos princípios gerais seguintes. Princípio da transparência e prestação de contas, que determina a aplicação à gestão dos fundos europeus das boas práticas de informação pública dos apoios a conceder e concedidos e da avaliação dos resultados obtidos. Isto foi aprovado em Conselho do Governo. Onde é que está o Sr. Presidente do Governo para responder pela aplicação daquilo que ele próprio aprovou? Mas também o modelo de governação diz que há o princípio da participação, que determina o envolvimento de todos os órgãos de governação nas várias fases do PRR Açores, de todos os órgãos de governação, desde a fase de concessão à fase de implementação e avaliação, garantindo o amplo envolvimento dos parceiros económicos e sociais e das organizações relevantes da sociedade civil. Onde é que está o Sr. Presidente do Governo para responder pela falha do cumprimento daquilo que ele próprio fez aprovar em Conselho do Governo? Mas mais, o modelo de governação do PRR diz que o órgão de coordenação política é o Conselho do Governo, que lhe compete assegurar a coordenação política e estratégica do PRR Açores. Onde é que está o Sr. Presidente do Governo para responder pelo incumprimento e pela falha no cumprimento daquilo que ele próprio fez aprovar? E a leviandade, porque não tem outro nome, a leviandade e a ligeireza com que é encarada esta questão não augura nada de bom. Não há uma segunda oportunidade para causar uma primeira boa impressão. E este Governo, no período de programação financeira de 2021 a 2027 e, concretamente, nos primeiros fundos do PRR, já desbaratou por completo a oportunidade que tinha para causar uma primeira boa impressão. Desbaratou nos Açores e, pior, desbaratou a imagem dos Açores no país e na Europa em relação à forma como geriu esse assunto.
este não é um problema apenas de comunicação e de informação. Não. E há coisas aqui que não estão esclarecidas e que precisam de ficar esclarecidas. Porque esses 117 milhões fazem parte de quase um pacote de quase de mais de 3 mil milhões de euros que entre 2021 e 2027 a região tem à sua disposição, tem a responsabilidade de aplicar. E, portanto, isso não é apenas um problema de informação. Se o Governo diz que só avançou porque as empresas não avançaram e porque as férias prolongadas e a campanha eleitoral podem ter sido a causa das empresas não terem avançado. Mas o Governo, a 15 de julho, decorridos 15 dias sobre a data de abertura deste aviso para a entrega de candidaturas às empresas, já estava a reunir com a Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada sobre esse assunto. O Governo não avançou só depois de estar provado que as empresas não avançavam. O Governo avançou desde o início porque quis condicionar desde o início os resultados do processo de candidatura a estes fundos. Antes de decorrido o primeiro mês da apresentação de candidaturas, o Governo já estava a negociar com os consultores para eles intervirem neste processo. O primeiro contrato tem a data de 5 de agosto, o que quer dizer que não é verdade o argumento de que o Governo só interveio neste processo porque as empresas não intervieram. Não. Os senhores condicionaram este processo desde o início. E condicionaram, convém também esclarecê-lo, condicionaram de uma forma que nos parece particularmente criticável e censurável. Diz também o Sr. Secretário que isto foi para as empresas que cá estão. Sr. Secretário da Agricultura, certamente que em Conselho do Governo se terá pronunciado sobre esse assunto. Se é para as empresas que cá estão, o que é que justifica que seja copromotor da agenda mobilizadora na área da agricultura uma empresa da Azambuja? O que é que justifica que seja copromotora na agenda da agricultura uma empresa da Azambuja? Sr. Secretário do Turismo, certamente que o senhor terá decidido em Conselho de Governo que era assim que se avançava. O que é que justifica que haja como copromotor na agenda do turismo uma empresa de Paranhos? De Paranhos. Senhores, cada vez que os senhores tentam explicar isso, mais se enterram e mais complicam e mais se adensa o nevoeiro e a névoa sobre este processo. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, interessa esclarecer aqui um assunto. O nosso problema do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e conforme foi referido pelo Sr. Deputado Sérgio Ávila, não são as empresas dos Açores. Nós temos um problema, como é que uma empresa de Paranhos e outra da Azambuja entram nestas agendas mobilizadoras. Mas isso os senhores explicarão. Peça a palavra e fale se quer explicar. Os açorianos merecem que o senhor se levante e explique. Mas o nosso problema são as mais de 4 mil empresas que ficam de fora. E não vale a pena a desculpa, não se mexeram. Porque a sua responsabilidade, a vossa responsabilidade, era exatamente a de mobilizar essas empresas para que também elas pudessem beneficiar desses fundos em termos de inovação, em termos de modernização e em termos de aproveitarem os fundos para reforçarem a sua competitividade. E os senhores não o fizeram porque não quiseram. Porque não quiseram. Por negligência ou por vontade específica, os senhores resolveram que estes fundos não beneficiariam essas outras empresas. E é por isso que excluíram empresas.
E é por isso que isso é contestável. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o senhor Secretário da Agricultura quer falar? Não quer? Já agora falo. E o do Turismo, a gente também gostava de saber. Da Azambuja e de Paranhos. Ao que isto chegou. Mas, de qualquer das formas, o que eu gostaria de lhe dizer, Sr. Secretário, é o seguinte. É verdade. O que eu gostava de lhe dizer é o seguinte. O Sr. Secretário fez-me lembrar, aliás, o seu posicionamento, com todo o respeito, o seu posicionamento aqui e a intervenção do Sr. Deputado Paulo Estevão, fez-me lembrar aqueles romances de cordel em que há uma donzela enfeitada com grinalda de margaridas que é apresentada como sacrifício à turba multa. Coube-lhe esse papel neste debate e o Sr. Deputado Paulo Estevão reservou o papel de donzela para o professor Mário Fortuna. Sr. Secretário, nós não aceitamos o seu sacrifício. Nós não aceitamos o seu sacrifício. Quem tem que explicar é o Governo e o Presidente do Governo. Sobretudo, como é que uma decisão do Conselho do Governo foi, de forma tão flagrante, violada pelo próprio Governo. Os senhores fizeram tábua rasa daquilo que aprovaram em agosto. A 30 de setembro, os senhores fizeram tábua rasa daquilo que aprovaram em agosto. E agora digam-me, com que credibilidade é que os empresários, as empresas, a sociedade açoriana olha para este Governo na aplicação dos restantes 3 mil milhões de euros? Os senhores não imaginam o dano que causaram e que estão a causar à região. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, os senhores juntaram-se e tomaram o Governo por causa dos fundos comunitários. Veremos se não serão os fundos comunitários a deitar abaixo este Governo. Muito obrigado. Vasco Cordeiro, do PS, dizer que os partidos da coligação se juntaram exatamente por causa dos fundos comunitários e que agora podem ser os fundos comunitários a pôr em causa a sobrevivência do Governo. Vasco Cordeiro a dizer que aqui não se trata apenas de um problema de comunicação e que o Governo interveio decididamente na escolha das empresas que vão candidatar, que estão a candidatar-se, aliás, estas verbas do PRR.